Minhas pernas tremiam e minha respiração estava ofegante. Eu estava parada diante do meu genro, um homem que até pouco tempo era apenas uma figura familiar na minha vida, alguém que eu nunca imaginei de forma diferente. Mas agora seus olhos me encaravam com uma intensidade que me deixava nervosa, como se ele estivesse tentando desvendar um segredo escondido dentro de mim. Ele estava sentado à mesa da cozinha, brincando com uma xícara de café entre as mãos, girando-a lentamente enquanto seu olhar não desviava do meu. Qual era a coisa que a senhora mais gostava nas manhãs com meu sogro? Ele perguntou de repente, com uma naturalidade que me pegou desprevenida. A pergunta acertou minha mente como um raio inesperado, e por alguns segundos eu não soube como reagir. Meu coração disparou, e minha boca ficou seca, como se eu tivesse engolido um pedaço de algodão. As palavras que eu tentava formar sumiram, deixando-me sem saber o que dizer. Eu me perguntava se meu genro percebia a ousadia de suas palavras, mas no rosto dele só via curiosidade, como se o que ele tinha dito fosse algo completamente normal, uma conversa casual entre duas pessoas que se conheciam a vida toda. Mas para mim, era um lembrete doloroso do que eu tinha perdido. Fazia muito tempo que eu não pensava naqueles momentos íntimos com meu falecido marido, muito menos em falar sobre eles com outra pessoa, ainda mais com o marido da minha filha. Minha mente, no entanto, não conseguiu evitar voltar no tempo, para aqueles dias em que meu marido e eu aproveitávamos a companhia um do outro nas primeiras horas da manhã. Ele sempre acordava antes de mim e tinha um jeito de me fazer sentir especial. Um beijo na testa, um carinho suave ou simplesmente o cheiro do café que ele preparava na cozinha. Eram momentos pequenos, insignificantes para muitos, mas que para mim significavam tudo. Esses dias, porém, ficaram para trás, enterrados junto com ele no cemitério que eu visitava de vez em quando. Naquelas tardes solitárias em que a casa parecia grande e vazia demais para mim sozinha. Limpei a garganta, tentando afastar os pensamentos que surgiram, e respondi da forma mais neutra que consegui. Bom, seu sogro sempre foi muito atencioso. Ele gostava de me fazer sentir amada, mesmo nas coisas mais simples, disse, evitando encará-lo diretamente. Mas ele não se satisfez com minha resposta, e a pergunta seguinte foi ainda mais direta. E a senhora nunca sentiu falta daqueles momentos depois que ele morreu? A voz dele era suave, mas havia algo no tom que me deixou desconfortável. Senti como se houvesse uma intenção oculta nas palavras, algo que eu não conseguia identificar claramente, mas que me deixava cada vez mais inquieta. Claro que senti, e ainda sinto, respondi quase imediatamente, tentando manter a conversa no terreno seguro da saudade e da perda, mas eu sabia que ele não estava falando exatamente disso. Podia sentir na forma como ele me olhava, na maneira como os dedos dele continuavam acariciando a xícara de café. A tensão na cozinha era palpável, e eu não sabia como sair daquela situação sem dizer algo que pudesse ser mal interpretado. Naquele momento, como se o universo tivesse ouvido meu pedido silencioso, a porta da frente se abriu com um estrondo, e o som das sacolas de supermercado caindo no chão ecoou pela sala. Minha filha tinha chegado. Levantei-me imediatamente grata pela interrupção, e corri para ajudá-la com as compras, sentindo o alívio de escapar, pelo menos temporariamente, daquela conversa desconfortável. Enquanto colocávamos as frutas e legumes na mesa da cozinha, meu genro nos observava em silêncio. Ele não voltou a tocar no assunto, mas eu sentia o peso do olhar dele sobre mim, como se estivesse esperando o momento certo para retomar a conversa. Foquei em organizar as compras, tentando agir da forma mais natural possível, embora o nó no meu estômago não tivesse desaparecido. O resto do dia passou sem mais incidentes, mas as palavras do meu genro continuavam ecoando na minha cabeça. Por que ele fez aquelas perguntas? O que ele realmente queria saber? Tentei ignorar esses pensamentos, dizendo a mim mesma que provavelmente era só curiosidade, que não havia nenhuma má intenção por trás das palavras. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Naquela noite, deitei cedo, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto do quarto, ouvindo os sons distantes da casa. Os passos da minha filha subindo as escadas, a água correndo no banheiro e o murmúrio abafado da televisão que meu genro costumava assistir até tarde. Tudo parecia tão normal, mas, dentro de mim, nada estava. Minha mente continuava voltando para a conversa daquela manhã. O que ele quis dizer com aquela pergunta sobre meu marido? E mais importante, por que aquilo me fazia sentir daquele jeito?
Finalmente decidi me levantar e descer até a cozinha para pegar um copo d'água. Talvez isso me ajudasse a me acalmar e a clarear a mente. Ao entrar na cozinha, lá estava ele, sentado à mesa, exatamente na mesma posição em que o deixei pela manhã. Dessa vez, ele não tinha uma xícara de café nas mãos, mas sua expressão era igualmente intensa. Não soube o que dizer, então apenas caminhei até a pia e enchi um copo com água. Sentia os olhos dele sobre mim, e o silêncio entre nós ficava cada vez mais pesado. Não consegue dormir? Ele perguntou finalmente, quebrando o silêncio de uma forma quase casual, como se nada do que aconteceu durante o dia tivesse ocorrido. Parece que não respondi, mantendo o tom o mais neutro possível. Tomei um gole d'água e me virei para ele, esperando que ele dissesse algo mais, mas ele apenas me olhava, como se estivesse esperando que eu tomasse a iniciativa. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se levantou da mesa e caminhou em minha direção, parando a poucos passos de mim. Senti meu coração disparar novamente, mas dessa vez não era por surpresa, e sim por algo mais. Algo que eu não queria admitir nem para mim mesma. Tem algo que a gente ainda não terminou de conversar, ele disse em voz baixa, e naquele momento eu soube que não havia escapatória. Estávamos sozinhos na casa, minha filha dormia no andar de cima, e as sombras da noite nos envolviam como um véu de segredos.